A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui é o irmão Rafael que está falando. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E eu vou estar, irmãos, colocando aqui nesta oportunidade uma publicação de 2012, irmãos. Coisa de 12 anos atrás, daquele David Howard. E é muito impressionante, irmãos, tudo que ele fala aqui. Ele fala que haveria um conflito entre Irã e Israel. E esse conflito seria tão grave que teria que ter um acordo de paz que Israel iria assinar. Só que quando isso acontecesse, irmãos, para assinar o acordo de paz, o arrebatamento da igreja já teria acontecido. Então eu quero estar colocando essa publicação aqui. Eu quero também, irmãos, estar fazendo duas colocações aqui que eu considero muito importante. Tá um pouco difícil a gente falar sobre a questão do arrebatamento, porque as pessoas que vivem no conformismo e que amam bastante essa terra falam que a gente não pode ficar dando dia e nem hora. Irmãos, ninguém está colocando data, nem dia e nem a hora. Porque da mesma forma que Jesus ele fala que ninguém sabe o dia e nem a hora, Cristo ele também chama de hipócritas aqueles que não sabem discernir o tempo. Então olha só que bacana, né? É um rebate. Ao mesmo tempo que as pessoas podem estar nos acusando de falar o dia e a hora, eu posso estar chamando as pessoas de hipócritas por não discernir o tempo das estações do fim. Tá na Bíblia. Então não estamos aqui, irmãos, datando quando que vai ser o arrebatamento, mas a gente pode discernir os tempos, e o tempo é esse daqui, né? Somos a geração da figueira e que veremos o arrebatamento acontecer. Vamos colocar aqui essa publicação do David Orr de 2012 e depois, irmãos, eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o 9. Em 2012, irmãos, 14/4 de 2012, teve essa publicação aqui do David Orr. Ele contou, na época, que haveria um conflito entre Irã e Israel que vai acontecer e será tão grave que haverá uma retaliação. O Irã ele vai rebater. Onde o Irã vai rebater, e se levantará uma súbita explosão de violência que será liderada pela Rússia. As instalações nucleares do Irã foram construídas pela Rússia. Quando esta guerra acontecer, será tão grave que fará com que Israel assine um tratado de paz por 7 anos, um tratado de paz falso. E isto significa que quando esta guerra acontecer, ela acontece no tempo quando o arrebatamento já está aqui. Porque quando ela acontecer, Israel será obrigado a assinar um tratado de paz por 7 anos, que será um tratado falso, com os estados árabes e com a Rússia e os inimigos de Deus. E esta é a tormenta, a grande tormenta. E aqui fecha então falando que o arrebatamento já teria acontecido. De fato, irmãos, eu quero finalizar aqui esse vídeo colocando, irmãos, que a palavra de Deus deixa bem claro que Deus ele não nos predestinou à ira. Então por que, irmãos, acreditamos que quando o anticristo for assinar o acordo de paz, a igreja não vai estar mais aqui? Porque o anticristo ele surge no cenário da grande tormenta, da tribulação. Se nós não fomos, irmãos, destinados para a ira, e a ira é a tribulação, porque a tribulação também é chamada de ira, quando Deus derrama a ira dele sobre a terra, quando ele permite que o filho da perdição governe o mundo por 7 anos ou 42 meses. Então a igreja não pode estar aqui, irmãos. O justo não perece com o ímpio. Está escrito no 1 Tessalonicenses capítulo 5, o título da minha Bíblia aqui é Cumpre estar atentos. Aí no capítulo 5, versículo 9, está escrito: porque Deus não nos destinou à ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, praticamente fala aquilo que eu sempre prego aqui: o arrebatamento é a nossa salvação, irmãos, porque o arrebatamento nos tira da terra para estar com Cristo. Estaremos salvos em quem? Em Cristo Jesus, a quem a gente sempre recebeu como Salvador. Os judeus, irmãos, não aceitaram a Cristo há 2000 anos atrás, e Cristo é o Salvador da humanidade. Então o que vai acontecer? A salvação foi transferida para os gentios. Então nós que somos os gentios, a gente recebe a Cristo e vamos subir no arrebatamento, desde que estejamos prontos.
E na tribulação, Deus ele vai derramar a ira dele sobre a terra. E os judeus têm que ficar para a tribulação, irmãos. Por quê? Porque não aceitaram a Cristo quando Cristo veio em forma humana, né? O verbo que se fez carne. Então tá por um fio, irmãos, de acontecer o arrebatamento da igreja. Estamos diante do arrebatamento, é um momento que a gente não pode, irmãos, em hipótese alguma, titubear. E Deus ele tem falado muito isso dentro de mim, irmãos. Vamos ficar vigilantes, irmãos, porque possivelmente nesse ano aqui de 2024, ou a qualquer momento, ou seja, quando Deus quiser que queira que seja, mas está diante de nós, irmãos. A gente tem, por Deus, essa condição de saber discernir o tempo, e o tempo é esse, está aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. A paz.